Olha, a publicidade está em todo lugar, né? É só reparar. No outdoor que a gente vê na rua, no anúncio que corta aquele vídeo. Ela está ali, moldando o que a gente quer, construindo certas realidades. Mas como é que essa força, que é tão poderosa, evoluiu tanto? Quer dizer, como foi que a gente saiu daqueles comerciais que paravam o país para chegar em algoritmos que, nossa, parecem que leem a nossa mente? Para pensar um pouquinho. Qual é o primeiro comercial que vem na cabeça? Tenho certeza que é alguma musiquinha, um slogan, sabe? Ou uma cena bem engraçada. É isso aí, essa é a mágica, o poder de uma boa propaganda. Ela vira um chiclete na nossa memória, vira parte da cultura. E é bem por aí que a gente vai começar essa nossa análise. Então, vamos lá. Bora fazer uma viagem no tempo. Pensa numa época sem internet no bolso, sem streaming. A televisão era a grande janela para o mundo, né? E os comerciais? Os comerciais eram um assunto do dia seguinte, na escola, no trabalho. Era uma coisa que todo mundo via junto, milhões de pessoas ao mesmo tempo. Uma experiência coletiva de verdade. Olha só essa imagem. Quem viveu os anos 90 aqui no Brasil com certeza vai lembrar na hora. E não só da imagem, mas da musiquinha que vinha junto, né? Essa aí foi uma das campanhas super famosas do Banco Bamerindos. E ela é um exemplo, assim, perfeito de como a publicidade funcionava naquela época, conseguindo prender a atenção de um país inteiro. Primeira parte, desconstruindo um clássico dos anos 90, a campanha do Banco Bamerindos. E olha, quando a gente resolve analisar os detalhes dessa campanha, não é só por nostalgia, não. É porque ali a gente descobre uns princípios de persuasão que valem até hoje. Eles só vêm em pacotes diferentes com uma outra roupagem. Para entender essa campanha, a gente precisa entender o desafio dos anos 90. O contexto era de muita incerteza econômica. Então, o objetivo era convencer um público que estava com o pé atrás a confiar num banco. E qual foi a estratégia? Usar humor, música e personagens para criar uma conexão emocional. O pulo do gato, a grande sacada da estratégia, foi exatamente essa: tirar o foco dos números e mirar direto na emoção. Era transformar o medo das pessoas em confiança. E essa tabela aqui mostra a estratégia do Bamerindos de um jeito bem claro. De um lado, o problema, medo, instabilidade econômica. Do outro, a solução, a ideia de um banco sólido, confiável. E para ligar uma coisa na outra, quais foram as ferramentas? Humor, uma música que grudava na cabeça e, claro, a identificação com personagens que pareciam gente como a gente, sabe? Então vamos analisar as peças desse quebra-cabeça. Primeiro, os elementos verbais, ou seja, as palavras usadas para convencer. Pensa no jingle ou na promessa de realizar seus sonhos. Tudo era pensado, claro, para convencer. O famoso jingle, por exemplo, era fácil de decorar e ficava repetindo a mensagem. Já a promessa de realizar sonhos, bom, isso conectava uma coisa bem prática, que é guardar dinheiro, com uma meta de vida, algo muito maior. Mas claro, a persuasão não é feita só de palavras, né? Tem também os elementos não verbais. As imagens, os sons, as cores, tudo isso cria significado. Por exemplo, aquele cenário meio nostálgico, o ritmo da música, as expressões dos personagens. Essa estética meio antiga com cara de filme criava um clima de confiança. E a melodia, que era super alegre, quebrava aquela seriedade toda do assunto banco. Isso criava um laço, uma conexão afetiva. Segunda parte, a fórmula secreta da publicidade. Vendendo uma ideia, não apenas um produto. Ok, agora a gente vai sair um pouco desse exemplo específico para entender um princípio que vale para tudo. O que campanhas como essa do Bamerindos ensinam para a gente é que a publicidade, no fundo, raramente vende só um produto. Ela vende uma coisa muito mais poderosa. A publicidade vende ficção como realidade. Ela transforma um produto em um símbolo de prestígio, felicidade ou status. E é aqui que está o ponto central. Pensa bem, um serviço de banco é uma coisa super abstrata, mas a publicidade vem e transforma isso num símbolo. Símbolo de segurança, de um futuro tranquilo, daquele sonho realizado. A mágica é essa, pegar algo comum e associar a uma aspiração, a um ideal. E essa fórmula da aspiração pode ser quebrada em 3 passos bem simples. Passo 1, identificar um problema ou um desejo que todo mundo tem. Passo 2, apresentar o produto como a solução ideal para aquilo. E o passo 3, que é o mais importante, fazer o comum parecer ideal, ligando o produto a uma aspiração maior. É identificar um sentimento, como o medo, por exemplo, aí apresentar a poupança como a solução. E o toque final, conectar essa solução a um ideal, tipo a tranquilidade de realizar um sonho. Parte 3. Da TV para o seu feed. Um novo cenário publicitário. Beleza? Agora a gente vai dar um salto de algumas décadas para frente.
A base da persuasão, como a gente viu, continua a mesma. Mas o campo de jogo, esse aí mudou da água para o vinho. A gente entrou na era digital. E olha só essa comparação do público, antes e agora. Na era da transmissão em massa, a comunicação era de mão única. O público era geral, massivo. Hoje a comunicação é interativa e os perfis são individuais, direcionados. A diferença principal está aí. A TV dos anos 90 falava para todo mundo de uma vez. Era um monólogo. Hoje é uma conversa. E os anúncios não são mais para a massa, são para cada pessoa. A base, então, é a mesma, persuasão. Mas as ferramentas e as plataformas mudaram completamente. O objetivo final, que é criar uma conexão e gerar um desejo, esse não mudou. O que mudou, e muito, foram as ferramentas. É como se a gente tivesse saído de um megafone que grita para todo mundo ouvir para um bisturi a laser que mira em cada um com uma precisão cirúrgica. E com essa precisão toda surgiu um novo manual com formatos de anúncio bem diferentes. Tem os advergames, que são jogos para promover uma marca, o social advertising, que são aqueles anúncios que aparecem no nosso feed, vídeos de unboxing, que misturam resenha com publicidade, e o marketing de narrativa, que coloca os produtos dentro de uma história. A fronteira entre o que é conteúdo e o que é anúncio está cada vez mais difícil de enxergar. Quarta parte. Mesmo objetivo, jogo diferente. Como a persuasão evoluiu. Bom, então vamos amarrar as pontas de tudo isso. A gente viu o passado, viu o presente, mas no fim das contas, como é que essas duas eras da publicidade se conectam? Qual é a linha que liga o jingle do Bamerindos àquele anúncio que apareceu no celular agora há pouco? Seja numa televisão dos anos 90 ou num smartphone de hoje, o objetivo é o mesmo: se conectar com o público e criar desejo. A conclusão é basicamente essa: a tecnologia mudou, a mídia mudou, mas o objetivo principal, esse ficou intacto. A publicidade, na sua essência, vai ser sempre sobre entender as esperanças e os medos das pessoas para então apresentar um produto como o caminho para a realização. E toda essa evolução nos deixa com uma pergunta para pensar. Quando um anúncio conhece alguém melhor do que a própria pessoa se conhece, quem é que está realmente no controle? A gente saiu de uma persuasão para a massa e chegou numa persuasão super pessoal, quase íntima. E com esse poder todo de direcionamento, fica essa questão, que é fundamental para os nossos tempos. Se o anúncio sabe tão bem dos nossos desejos, quem está no controle da situação?